A paz do Senhor, apaixonadas por Jesus, tudo bem com vocês? Feliz 2026, primeiro vídeo desse ano. E eu simplesmente peguei a câmera, sentei aqui na sala da minha casa, com a minha Bíblia aberta, pedindo em direção ao Senhor. Pra falar a verdade, esse vídeo não tem roteiro. Eu não sei ao certo o que eu quero falar aqui, mas eu quero ser um instrumento do Senhor para o seu coração, para a sua vida e liberar uma palavra de bênção. Não só para o seu ano, mas liberar uma palavra de bênção para o dia de hoje que você está assistindo esse vídeo. Para aqueles que já me acompanham e assistem os meus vídeos, já me viu falando em algum momento, principalmente no último vídeo que eu falei, de algumas dicas acerca de comparações no final de ano, algo que o Senhor ministra ao meu coração, que é de fato ter uma palavra, ter um versículo para me carregar ao longo do ano. Eu lembro que quando eu estava orando ao Senhor, pedindo um versículo específico, em um versículo o Espírito Santo saltou aos meus olhos, mas uma palavra, foi uma palavra determinante que o Espírito Santo mandou eu guardar. Nesse ano eu viveria exatamente aquela palavra. E eu fui para a igreja, eu sempre passo o final de ano, a virada de ano, na casa do Senhor. Minha mãe fez uma promessa, sempre faz, e com certeza não haveria outro lugar melhor do que esse de estarmos na casa do Senhor. Então, independente de onde estivermos, não seja somente aqui na nossa cidade em Juazeiro, nós estaremos passando a virada de ano na casa do Senhor. Quando foi no dia 31 de dezembro de 2025, eu ainda continuava falando com o Senhor, já lá na igreja, no culto, seguindo e eu pedindo ao Senhor um versículo. E o pastor, o presidente, ele leu exatamente no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E um dos versículos que estão escritos dentro desse capítulo foi o versículo que o Senhor disse: esse será o versículo que você irá carregar ao longo do seu ano de 2026 e que você irá declarar para você. O povo de Deus já havia chegado na terra prometida. Entretanto, muitas coisas aconteceram. A Bíblia vai nos mostrar agora Deus trazendo, no capítulo 28, dois lados. O lado da obediência e o lado da desobediência do povo. E o Senhor estava prometendo coisas além para aquele povo. Ou seja, Deus não queria apenas entregar a ele a terra prometida. Deus queria dar a eles muito mais. Versículos 1 até os versículos 14, Deus vai estar falando do que o povo vai obter se o povo viver em obediência a ele. E o Senhor diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. E aqui o Senhor começa a dizer que os filhos serão abençoados, tudo que eles colocarem as mãos serão abençoados, as terras, os animais, a plantação, o ventre. Deus diz que tudo eles colheriam e teriam em grande bonança e teriam grande prosperidade sobre a terra. Eles não mais pediriam emprestado, eles agora teriam em abundância e poderiam emprestar a outras pessoas. Mas tudo isso aconteceria se eles não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês. Lembro-me que no ano passado, bem nesse período, o Espírito Santo liberou uma palavra no meu coração acerca do odre. Inclusive eu fiz um Reels, está tanto no Instagram como aqui no YouTube, falando sobre a passagem do livro de Mateus, na qual Jesus vai falar que é necessário para que se ponha o vinho sobre o odre esteja renovado. Porque não tem como pôr o vinho novo, não tem como se colocar a novidade do Senhor se o odre permanece velho, se o odre permanece com resquícios antigos. Para que o vinho pudesse ser colocado, o odre precisava ser renovado, o odre precisava ser limpo, ser restaurado. E pensando acerca disso, do que poderia falar aqui para vocês, o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração acerca da obediência. Não tem como a gente querer viver coisas tão grandiosas ao longo do ano, principalmente o ano de 2026, se nós não aprendermos a ser obedientes ao Senhor na totalidade. Às vezes a gente se esquece que o Senhor não quer o nosso muito, o Senhor quer o nosso tudo. O Senhor quer ser a prioridade em nossas vidas. O Senhor quer que nós entregamos para Ele as primícias do nosso coração. E para que nós venhamos fazer isso, nós precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo começa na obediência. O caminho da obediência é o caminho que vai nos levar até as bênçãos do Senhor. Porque aquele povo estava na terra prometida, mas aquele povo só desfrutaria das bênçãos infinitas do Senhor naquela terra, se eles fossem obedientes ao Senhor, se eles guardassem os mandamentos do Senhor na tábua do coração deles. E às vezes a gente deixa de viver
algumas experiências com Deus, às vezes a gente deixa de desfrutar as novidades de Deus, o vinho novo de Deus, o azeite novo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, porque o nosso coração, porque as nossas ações, os nossos comportamentos continuam sendo comportamentos de filhos desobedientes. Continuamos presos às práticas pecaminosas, aos vícios, continuamos presos às distrações, continuamos presos à nossa identidade rotulada pelo nosso inimigo, continuamos presos com as emoções desequilibradas, continuamos prostrados, continuamos paralisados, continuamos com pensamento vitimista, com práticas que não agradam ao Senhor, com fofoca, com discórdia, com inimizade, nos esquecendo do principal. Nos esquecendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Talvez você chegou nesse vídeo achando que eu te entregaria, ou que eu liberaria uma palavra, você vai conquistar carro, bênção, viagem, projetos idealizados, mas a palavra do Senhor para o teu coração é: obedeça, volte ao caminho da obediência. Tenha prazer na minha disciplina, diz o Senhor dos Exércitos. Volte a ter temor ao Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Não tem como queremos viver ou estar no centro da vontade de Deus se nós não andarmos em obediência. Não tem como nós experimentarmos das delícias dessa terra, das delícias do mundo espiritual, do vislumbre da glória de Deus, se nós não compreendermos que o primeiro passo é obedecer à voz do Senhor. E quando eu digo obedecer à voz do Senhor, não é obedecer à voz do Senhor na igreja, dentro de 4 paredes, é obedecer ao Senhor em cada passo, é obedecer ao Senhor no trabalho, dentro de casa, é obedecer ao Senhor quando as habilidades chegam nas nossas mãos, é obedecer ao Senhor quando alguém necessita de nós e nós estamos de prontidão para nos dispor a ajudar, para nos dispor a sermos voluntários no reino do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 22 vai nos dizer: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o meu conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Tenha ela atado como um cordão no seu pescoço, perto do teu coração, para que você se lembre de me obedecer, para que você se lembre de ouvir os meus preceitos. Não tem como ouvirmos a voz do Senhor se nós não somos obedientes. Não adianta você dizer que sabe ou que entende a voz do Senhor, porque uma vez você já ouviu. Se uma vez que você ouviu, você não obedeceu. A pergunta do Senhor para você era: você quer desfrutar de um ano de bênçãos, de um ano de saúde, de um ano de prosperidade, de um ano de colheita, de fartura, de um ano de alinhamento, um ano de tendas alargadas? Comece me obedecendo. À medida que você me obedece, à medida que você me ouve, à medida que você acata os meus conselhos, acata as minhas disciplinas, porque o pai só corrige o filho a quem ele ama. E à medida que você obedece, eu faço coisas grandes acontecerem. E sabe, as bênçãos que o Senhor, Deus, prometeu para aquele povo, no capítulo 28 de Deuteronômio, essas mesmas bênçãos você desfrutará se você obedecer ao Senhor. Eu quero orar com você. Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença e nós pedimos a Ti um coração sensível e contrito a sentir a Tua presença. Eu oro por cada um que está me ouvindo ao alcance desse vídeo. Aqueles que desejam ter um coração na totalidade, em obediência a Ti, Deus. Eu peço que o coração desta pessoa esteja alinhado ao Teu. Senhor, neste momento, que toda trave, que toda barreira que impede dos Teus filhos te obedecerem, que impede dos Teus filhos viverem a totalidade da promessa, nesse momento seja desfeito, toda barreira seja quebrada pelo poder que há no Teu sangue. Jesus, eu profetizo que eles desfrutarão de bênçãos inauditas. Eu profetizo que eles serão filhos obedientes a Ti, Senhor, e que eles não se envergonharão de Te obedecer, e que eles não temerão de ouvir a Tua voz e acatar os Teus conselhos, Pai. Que o ano de 2026 de cada um seja um ano de bênçãos, seja um ano na qual eles venham alcançar aquilo que o Senhor prometeu no ano de 2025. Mas eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, venha ser luz ao coração dos meus irmãos, para que eles trilhem um caminho de obediência a Ti, de temor à Tua palavra, de tremor à Tua voz. O desejo do nosso coração é sermos filhos obedientes, é sermos filhos que ouvem o Pai no primeiro pedido, na primeira ordem, da primeira vez.
Nós não queremos que o Senhor repita, porque uma vez a tua palavra liberada, ela é o suficiente para que nós venhamos obedecer a ti. Louva a Deus pela vida de cada um. Que esse ano possa ser um ano de alinhamento e que esse ano possa ser um ano de viver novas estações, de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha sido abençoada. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. É isso, um beijo enorme e tchau, tchau.